E aí, para quem investe, com certeza a regra 60-40 soa familiar, né? É aquela estratégia clássica que por décadas foi a base de tudo, prometendo crescimento com segurança. Mas e agora? Com o cenário que se desenha para 2026, com juros ainda altos, muita incerteza política no ar, será que essa lógica ainda para em pé? É isso que a gente vai descobrir juntos. Para a gente entender bem essa história, nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar no dilema de quem investe hoje. Depois, a gente revisita a lógica clássica dos 60-40. Aí vamos ver como ela está sendo colocada à prova, como a gente pode adaptar a estratégia e, no final, falaremos sobre o ingrediente secreto que faz tudo isso funcionar, a disciplina. Bom, e aí a gente chega em 2026, né? Um ano que, olha, promete ser daqueles bem complexos. De um lado, a gente ainda tem juros muito, mas muito atrativos na renda fixa. Do outro, uma bolsa que bate recordes, mas que vem com todo o pacote de volatilidade de um ano pré-eleitoral e tensões globais no radar. A escolha definitivamente não é nada simples. E sabe, essa confusão toda mexe com a gente de verdade. Essa citação da Lisa Kirchenbauer é perfeita. Ela captura o estado de espírito de muita gente hoje. É tanta informação, tanta incerteza, que às vezes paralisa. E é num ambiente assim que ter uma estratégia clara faz toda a diferença do mundo. É aqui que o dilema aperta, né? De um lado, a renda fixa, com a Selic ainda na casa dos 2 dígitos, parece um porto seguro, um conforto. Oferece retornos que, convenhamos, são difíceis de ignorar. Só que do outro lado, a bolsa pisca pra gente, acenando com um potencial de crescimento enorme, mas o preço é um risco bem mais elevado. E aí, como é que se equilibram essas duas forças? Pois é, e foi justamente para tentar resolver esse tipo de quebra-cabeça que nasceu a famosa estratégia 60-40. A ideia por trás dela é de uma simplicidade elegante: construir uma carteira que consiga aguentar o tranco de diferentes cenários econômicos, equilibrando dois motores principais. A divisão clássica, o arroz com feijão da coisa, é essa aí: 60% do portfólio em ativos de crescimento, geralmente ações, e os outros 40% em ativos de proteção, que tradicionalmente são os títulos de renda fixa. O importante aqui é entender que isso não é uma fórmula mágica, tá? É um conceito, uma base de equilíbrio. Pensa assim, esses 60% em ações são o motor do carro. É a parte da carteira que tem a missão de buscar a valorização do capital no longo prazo, de pegar carona no crescimento das empresas, da economia, enfim, é quem vai buscar os maiores retornos. E a outra parcela, os 40% em títulos, esses são os freios de segurança do carro. Historicamente, a mágica acontecia assim: quando as ações desabavam, os títulos tendiam a se valorizar. Mas por que isso acontecia? É que na hora do pânico, o pessoal corre dos ativos de risco, como as ações, e busca a segurança dos títulos do governo. Essa corrida faz o preço dos títulos subir e, assim, amortece a queda total da carteira. E olha, essa lógica toda não saiu da cartola não. Ela tem base acadêmica forte, na chamada teoria moderna do portfólio, um conceito que até já ganhou o prêmio Nobel. A ideia central é que ao combinar ativos que não andam sempre na mesma direção, a gente consegue diminuir o risco geral da carteira sem ter que abrir mão do retorno. Certo, na teoria, tudo lindo, né? Mas a prática, a prática. O cenário de 2026 está botando essa lógica toda num verdadeiro teste de estresse. O ambiente econômico de agora é diferente, e ele desafia algumas das verdades que sustentaram o modelo 60-40 por tanto tempo. E aí vem a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Toda a estratégia 60-40 se apoia naquela relação inversa, lembra? Ações caem, títulos sobem. Mas, e quando isso não acontece? Em cenários de inflação alta e juros subindo, como a gente viu recentemente, essa correlação pode quebrar. Os dois podem cair juntos. E aí, aquela rede de segurança simplesmente desaparece. E quando a gente olha os números para 2026, o que vemos? Um cenário de juros ainda altos, mesmo que caindo aos poucos, e uma inflação teimosa, que não quer voltar para o centro da meta. É exatamente esse tipo de ambiente que estressa a relação entre os ativos e que faz aquela antiga rede de segurança parecer bem menos confiável. Então, quer dizer que a estratégia 60-40 já era? Que a gente joga tudo fora? Calma, não é bem assim. A solução não é abandonar a ideia de equilíbrio, mas sim adaptar. É hora de pensar menos nos números fixos, no 60, no 40, e pensar mais nos princípios por trás deles. A sacada aqui é a seguinte: o foco muda da proporção exata para a função de cada pedaço da carteira.
A pergunta agora é: como a gente pode montar uma parte de proteção e uma parte de crescimento que realmente funcionem no cenário de hoje? Vamos pensar naquela fatia de 40%, a de proteção. Ela pode e deve ser bem mais inteligente hoje em dia. Em vez de colocar tudo num tipo só de título, a gente pode combinar Tesouro Selic, que dá liquidez e segurança para o dia a dia, títulos pré-fixados para a gente travar essas taxas ainda altas e Tesouro IPCA+, para proteger o poder de compra lá na frente. Isso cria uma base muito mais forte. E a mesma lógica vale para o motor da carteira, os 60% de crescimento. Não precisa ser só ação brasileira. Aliás, é crucial incluir ETFs globais para a gente fugir um pouco do risco Brasil, se expor a outros mercados, outras tecnologias. E os fundos imobiliários entram muito bem aqui, gerando renda e diversificando ainda mais. Bom, e agora a gente chega num ponto que é talvez o maior trunfo dessa estratégia toda, principalmente para quem está começando. Não se trata só de quais ativos escolher, mas do comportamento que uma estratégia balanceada incentiva. Gente, vamos ser sinceros. O mercado é uma montanha-russa emocional. O medo, a euforia, esses sentimentos fazem a gente tomar as piores decisões. Comprar na alta, no auge do otimismo, e vender na baixa, no meio do pânico. Uma estratégia estruturada como a 60-40 funciona como uma âncora, um plano de voo que nos protege dos nossos próprios impulsos. E a ferramenta que faz isso acontecer na prática se chama rebalanceamento. Parece complicado, mas é simples. É o ato disciplinado de tempos em tempos, ajustar a carteira de volta para o plano original. Por exemplo, se as ações dispararam e agora são 70% da carteira, o rebalanceamento te força a vender um pouquinho e comprar mais títulos para voltar ao equilíbrio 60-40. Tá, e como fazer isso sem virar uma loucura? Tem uma regrinha bem prática. A gente pode, por exemplo, olhar a carteira a cada 3 meses, mas só vamos mexer em alguma coisa se um ativo tiver saído mais de 5% do alvo. Isso evita ficar girando a carteira à toa, gastando com taxas e ainda assim mantém a disciplina em dia. É genial, né? Pensa bem, sem precisar de bola de cristal, sem tentar adivinhar para onde o mercado vai, esse processo simples e mecânico nos obriga a fazer exatamente aquilo que todo mundo sonha: vender um pouco do que subiu muito, ou seja, vender na alta, e comprar mais daquilo que ficou para trás, que está mais barato, ou seja, comprar na baixa. No fim das contas, a reflexão que fica de todo esse nosso papo é essa. A carteira de investimentos está sendo guiada por uma estratégia clara ou pela emoção do momento, pelo sobe e desce das notícias? Ter um plano e, mais importante, ter a disciplina para seguir esse plano, é isso que separa um resultado consistente da ansiedade do mercado. É o que realmente faz a diferença.